Olá, Jardim, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje eu tô contente porque voltando a fazer o devocional depois da cirurgia e louvo a Deus por isso. E o nosso devocional de hoje ele tem por título Viaje Seguro com o Senhor e ele usa como texto base o livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículos de 1 ao 7, que diz assim: Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para outro na região do monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse: Vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente. Agora, sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do monte Seir, e não darei a vocês um metro sequer da terra deles. Paguem por todo alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo o que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Então, esse é o texto de hoje. E assim, eu fiquei assim impressionado um pouquinho aqui com o texto, né, do devocional, porque ele menciona que lá nos Estados Unidos existe algumas cidades, né, que a gente traduzindo aqui para o nosso português, elas têm um nome bem interessante, né, ou diferentes, para gente não falar outras coisas, né? Por exemplo, a cidade, né, chamada Uai. Uai significa por quê. E essa cidade, né, porque ela fica no Arizona. Então imagina uma cidade chamada por quê? Vamos viajar para onde? Para por quê? E outra cidade, né, chamada de Uncertain, que é incerto. Então, você tem uma cidade chamada de Incerto ou Incerta, né, que é no Texas. A nordeste do Texas, né, tem uma cidade chamada de Small, que significa desolador, lá no Tennessee. Aí, indo, né, de um canto ao outro, né, você chega no destino que é uma cidade chamada Panic, que é pânico, na Pensilvânia. Aí veja, você tem uma cidade chamada Por quê? Outra chamada Incerta, outra chamada Desolador, outra chamada Pânico. E assim, imagine você fazer um tour, né? Que é o que o devocional ele propõe aqui, fazer um tour indo de porquê a incerto, desolador e depois chegar no destino que é pânico. Mas por que que ela mostra isso, né? Por que que o texto do devocional mostra isso? Porque às vezes, né, a jornada da gente ela transita, né, por essas cidades, né? Muitas vezes a gente para, né, em nossas vidas e começa a perguntar por que é que eu estou passando por isso, né? E quando a gente para pensar por que a gente para em alguns momentos da vida, né, devido a situações que nos imobilizam, ou a gente passa por determinadas situações na nossa vida, né, que a gente fica perguntando por quê. E isso às vezes deixa a gente, né, muito incerto do futuro, deixa a gente assim, às vezes desolado, né, com determinadas situações que acontecem e às vezes até com pânico, né? Então, para aproveitar o nome das cidades, né? Então, a palavra de Deus ela traz, né, um consolo para a gente com relação a isso, porque a palavra de Deus diz que, assim, fazendo esse contraponto, né, da viagem, por mais que a viagem seja
complicada, mas Deus ele nos assegura que se a gente seguir no caminho dele, ele vai sempre nos levar a caminhos melhores do que, por exemplo, a cidade de Small, que é desolador. Ele vai nos levar a caminhos que não são desoladores. Ele vai nos levar a caminhos que não nos deixarão em pânico. Ele vai nos levar a caminhos, né, que no final vão nos garantir aqui, como tem o nome de uma outra cidade, né? Assurance, né? Acho que a pronúncia é essa, né? Que significa segurança. Então, se a gente segue no caminho de Deus, a gente vai sair do pânico, da desolação, para chegar à segurança, né? Então, a palavra de Deus, a partir do Salmo 119, né? 35, ela diz que se a gente deixa Deus dirigir os nossos caminhos, a gente vai viajar com alegria sob o seu controle. Ou seja, aí eu vou repetir uma frase que eu acho que eu já disse aqui em algumas outras vezes. Veja, se a palavra diz que se a gente segue no caminho de Deus, ele vai nos garantir a condução no nosso caminho, certo? Você vai estar caminhando com Deus. E você e Deus é maioria. Então, não existe desolação, não existe tristeza, não existe pânico, não existe confusão, não existe guerra, não existe nada que seja maior do que Deus. Se você está caminhando com Ele, ou se você está caminhando nos caminhos dele, nada disso vai lhe atingir. Veja, entenda, atingir não quer dizer que você não vai passar por. Quer dizer que mesmo que você passe por, você não vai continuar naquela situação, porque no final Deus ele vai lhe colocar em um lugar seguro. Diz que Deus ele nos coloca em lugares altos, né? Porque se fala em alto, porque na antiguidade os locais mais seguros para se estar eram os locais altos, porque como aquelas populações antigas elas lidavam constantemente com invasões, né, estrangeiras, né, invasões inimigas, né, para ser mais exato. Quando você tinha a sua cidade ou o seu castelo ou a sua casa construída em locais mais altos, você conseguia visualizar quem é que estava vindo para o local onde você está. Então, durante muito tempo, se vocês observarem, por exemplo, aqui em Recife, a gente tem muitos fortes, né? Fortes que foram construídos durante o período colonial, né? Principalmente durante o período holandês. E esses fortes, eles ficavam onde? Eles ficavam em quinas, né? De rios, geralmente locais mais altos. Mas em quinas de rio, por quê? Porque naquele momento não existia avião, era navio. Então, eles eram colocados estrategicamente em locais que o pessoal podia visualizar, a partir de quem estava ali no forte, poderia visualizar que vinha um navio chegando. E pelo navio se distinguia, né? Pelas bandeiras, né? Pela forma do navio, se distinguia se aquele navio ele era um navio aliado ou um navio inimigo. E se fosse um navio inimigo, ali mesmo o pessoal acionava, né, os canhoneiros, né, que iam mandar bala para cima daquele navio, né, para que ele fosse afundado e a ameaça não chegasse em terra. Então, ao longo da Idade Média, né, os castelos, né, eles ficavam geralmente em locais ou ilhados, né, e cercados por pontes para que o pessoal não pudesse passar. E as pontes elas levantavam, né? Porque se vinha um exército inimigo, a turma levantava a ponte e quem quisesse invadir ia ter que atravessar a nado. Ou ficava em locais mais altos, porque desses locais mais altos podia visualizar quem estava chegando. Então a Bíblia diz que Deus ele nos coloca, né? Ele tira a gente de locais assim
mais rasteiros, aí nos coloca em lugares altos, ou seja, em lugares de segurança. Então, qual é a mensagem de hoje? A mensagem é que todas as viagens que você tiver que fazer na sua vida, não estou falando viagem no sentido literal, né? Viagem que eu digo é jornada, né? Talvez decisões, né, que você tiver que tomar, que você faça isso junto com Deus, porque Ele tem condições de lhe colocar, lhe levar e atravessar com você, né? Por todos os perigos e no final lhe colocar em lugares de segurança, né? Então, que a nossa oração seja essa, para que Deus ele nos tire de locais inseguros e nos conduza a locais seguros. Mas, crendo que para que Ele faça isso, é necessário que a gente siga nos caminhos, né, que Ele nos orientou. Como diz o Salmo, né, o texto que a gente acabou de ler, perdão, de Deuteronômio, né? O versículo 7 diz assim: Ele tem cuidado de cada um dos seus passos e nada lhes tem faltado. Veja, o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, um trajeto que eles podiam fazer em 11 dias. 11 dias eles ficaram caminhando, mas ali nasceu gente, morreu gente, ali gente foi picada por cobra, né, e morreu, ali gente adoeceu e morreu, ali também, ao mesmo tempo em que aconteceu isso, né, e com os desobedientes, aqueles que se mantiveram fiéis, Deus, quando acabou a comida, Deus mandou o maná. Quando enjoaram do maná, Deus mandou as codornizes. Quando eles estavam com sede, Deus providenciava água. Quando eles estavam com calor, Deus providenciava uma nuvem para ficar em cima do povo, né, de Israel e fazer sombra para que eles pudessem caminhar no deserto. Não sei se alguma de vocês já teve a possibilidade, né, já teve a experiência, né, de viajar e de caminhar por um deserto. Não sei se alguém, por exemplo, já foi em visita lá à Terra Santa, né, e chegou a alguns locais, né, de deserto. Mas não precisa nem ir longe, né? Basta você viajar para o interior do sertão aqui de Pernambuco, para a região do sertão propriamente dita, né? Você vê que ao longo do dia o calor é escaldante, quando é à noite é um escuro muito grande e também um frio muito grande, porque a temperatura ela sobe e desce muito fácil. Então durante o dia o povo estava com calor, Deus mandava nuvem, né, para fazer sombra, e mandava água para eles se refrescarem. Quando era noite, para proteger do frio, Deus mandava a coluna de fogo, que servia não somente para proteger do frio, mas para iluminar o caminho para que eles não precisassem parar ali no meio do deserto. Então Deus ele cuidou de cada um dos detalhes, né? E aqueles e aquelas que se mantiveram no caminho do Senhor chegaram ao destino final e puderam, né, colocar os pés, né, na Terra Santa, né, em segurança. Então, eu não sei qual é a viagem da sua vida que você está fazendo ou que você precisa ainda fazer, mas o que eu quero dizer é que, seja qual for a viagem, caminhe com o Senhor, porque Ele fará você chegar ao seu destino em segurança. Amém? E esse é o nosso texto de hoje. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por todo o cuidado, Pai. Te agradecemos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por toda a provisão, Senhor, que tu tens dado a cada um e cada uma de nós. De uma forma especial, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos os trabalhos que são desenvolvidos pela nossa comunidade. Nesse momento, abençoe os nossos reverendos que estão em viagem para o encontro de espiritualidade anglicana. Abençoa não somente, né,
a sua estadia naquele local, mas o seu retorno. Abençoa também, Senhor, os trabalhos que estão sendo feitos pelo reverendo Souza na comunidade de Tijolinho e 8 de março, Senhor. Abençoa a igreja que está ali surgindo, Pai, que está ali se erguendo. Que a partir dela, Senhor, vidas sejam transformadas e sejam libertas das amarras do pecado e do inferno. Mas, Senhor, abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Vai restaurando a saúde daqueles e daquelas que se encontram enfermos, não somente os nossos paroquianos e paroquianas, Senhor, mas os seus parentes, Pai, que nesse momento possam estar hospitalizados, carecendo, Senhor, da Tua providência e carecendo de um milagre Seu, Senhor. Louvo a Ti, Senhor, pela cirurgia que eu fiz e que foi, Senhor, a cirurgia que ocorreu tudo bem, Senhor, e louvo a Ti pela recuperação que o Senhor está me dando, Pai. No mais, peço a Ti que abençoe cada um e cada uma de nós, fica conosco e nos dá um resto de noite tranquilo com um sono reparador para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. É isso, irmãos, irmãs, e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.